Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão conectados conosco para esse momento especial. Meu desejo é que o Senhor abençoe e edifique a sua vida em nome de Jesus. Eu queria ler um texto bíblico e comentá-lo rapidamente, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 36 e 37, onde está registrado o seguinte: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Quando nós lemos o Velho Testamento, especialmente o Pentateuco, nós vamos perceber um costume bem comum adotado por Deus. Ele simplesmente mostrava o estilo de vida, o caráter que as pessoas manifestavam, mudando-lhes o próprio nome. Por exemplo, Abraão. Nós temos registrado que o nome dele era Abrão. E a palavra Abrão significa pai elevado, pai ilustre, pai excelso. Mas com o passar do tempo, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus chega a Abraão e diz: a partir de hoje, teu nome não é mais Abrão, a partir de hoje o teu nome é Abraão. E a palavra Abraão, apenas um a mais, significa pai de multidão, significa pai de muitos. Por quê? Porque Deus havia chamado Abraão para que ele fosse pai de muitas nações. Por isso, Deus lhe muda o nome, que caracterizava justamente o chamado de Deus para a sua vida. Outro exemplo é Jacó. Jacó, ele teve uma vida bastante conturbada na sua juventude, porque ele acabou comprando a primogenitura do seu irmão, acabou roubando a bênção de primogênito do seu irmão, e tudo isso gerou confusão e conflitos, ao ponto dele ter que fugir da sua casa e ir para a casa do seu tio, chamado Labão. E ali ele desenvolve uma vida, casa, tem filhos, permanece 20 anos naquela situação, mas sofrendo consequências porque o seu tio lhe mudou várias vezes o salário, lhe estava enganando e finalmente ele decide voltar para a casa do seu pai. E no caminho ele tem uma experiência tremenda com Deus em Peniel. Ali, o anjo do Senhor, que nada mais era do que o próprio Jesus pré-encarnado, aparece e começa a lutar. Há uma luta física que acontece entre o anjo do Senhor e o próprio Jacó. E a uma certa altura, o anjo do Senhor diz a Jacó: eu preciso ir. Jacó disse: eu não vou deixar o senhor ir enquanto o senhor não me abençoar. E então, já quase ao sol nascer, o anjo do Senhor lhe pergunta: mas qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. E então a palavra é: a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó. A partir de hoje, o teu nome será Israel. Quando nós lemos o significado, nós vamos ver que a palavra Jacó significava aquele que segura pelo calcanhar. Significado literal, aquele que segura pelo calcanhar, porque quando ele nasceu, ele era gêmeo de Esaú. Esaú nasceu primeiro, mas literalmente Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Então nasceram um logo após o outro. Então lhe deram o nome de Jacó, aquele que segura o calcanhar.
mas também a palavra Jacó significa suplantador, porque na sua juventude, Jacó sempre tentou suplantar o seu irmão Esaú. Então esse era o significado do nome. Agora, Deus, através daquela experiência tremenda em Peniel, muda o seu nome. Ele diz, a partir de hoje, seu nome será Israel. E a palavra Israel significa aquele que lutou com Deus, aquele que é um homem triunfante com Deus. Esse é o significado de Israel. Então, por que Deus muda o nome de Jacó para Israel? Porque quando Jacó estava saindo da casa de seu pai, quando ele chegou a Betel, na primeira noite da sua viagem, ele dorme e tem um sonho. Ele vê uma escada que desce do céu para a terra, vê anjos subindo e descendo, e ao lado daquela escada está o Senhor. E Deus repete a ele a promessa que havia sido feita ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. Deus disse, você vai ser pai de multidões. A mesma promessa que Deus havia feito a Abraão é repetida a Jacó. Mas Jacó tinha sérios problemas de caráter. Então, na experiência de Peniel, Deus muda não só o caráter, Deus não só trabalha interiormente na vida de Jacó, mas muda o seu próprio nome. E aí, a partir de Jacó, é que surge a nação de Israel. Jacó teve 12 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. E desses 12 filhos surgem as 12 tribos de Israel. Hoje, qualquer judeu, ele sabe de que tribo ele é descendente. Então a promessa que foi dada a Abraão, a Isaque, agora ela se consolida na vida de Jacó. Por isso Deus lhe muda o seu nome, porque Deus tinha um propósito realmente muito tremendo com a vida dele. Se nós vamos um pouco adiante e analisamos já no Novo Testamento a visita do anjo a Maria, anunciando o nascimento do Messias. Quando o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, ele também sugere qual o nome que deveria de ser dado àquela criança. O nome de Jesus. Por quê? Porque aquele nome, ele simbolizava a essência da missão que Jesus viria a cumprir na terra. Por isso, o nome foi Jesus. Também, já no ministério de Jesus, nós podemos ver aquele encontro, aquela cena que nos está descrita em Mateus capítulo 16, quando Jesus chega a Simão, ele diz, Simão, a partir de hoje, o seu nome será Pedro. Pedro significa pedra. Exatamente através dessa mudança de nome, Jesus quis mostrar a obra transformadora que o Espírito Santo operaria no coração daquele homem. E é claro, o Espírito Santo opera no coração de qualquer pessoa que se achega a ele. Então, de um simples pescador, Pedro se converteu numa rocha no contexto da igreja primitiva. Então, você percebe como Deus muda nomes com o propósito de mostrar, especialmente a missão, o trabalho, a obra que essas pessoas fariam, ou o propósito que Deus tinha, propósito maior que Deus tinha com a vida de cada uma dessas pessoas. Então, o que a gente pode concluir desse costume, né, dessa prática que a gente percebe em vários textos da Bíblia, que atrás de cada um deles há um princípio. Atrás de tudo isso há um princípio muito importante.
Qual é o princípio? Que o Senhor não vê ou não nos vê e considera de acordo com o propósito normal, mas Ele nos vê e considera de acordo com os propósitos espirituais que Ele tem para a vida de cada um de nós. Vou repetir. Qual é o princípio? Que o Senhor nos vê e considera de acordo com os propósitos espirituais que Ele tem para a vida de cada um de nós. E com certeza, eles são diferentes dos caminhos que nós normalmente escolhemos aqui nesta terra. Agora, isso também aconteceu no início da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. Conforme eu li no texto, nós temos o relato aqui no texto da história de José. José era um levita natural de Chipre, mas que veio a Jerusalém e ele de fato sobressaiu através da sua vida, através do seu ministério, através de vários aspectos. E por isso a igreja mudou o seu nome. Ao invés de chamá-lo de José, passaram a chamá-lo de Barnabé. E a palavra Barnabé significa filho da consolação. Então, lendo Atos, vemos que era isso que caracterizava a vida de Barnabé. Foi ele que levou Paulo a Jerusalém e o apresentou aos apóstolos. Os apóstolos estavam com medo de Paulo, porque ele havia sido um perseguidor, mas agora havia tido uma experiência de transformação, mas os apóstolos estavam temerosos a respeito da real transformação de vida. Barnabé pega aquele homem e o leva, porque ele era o filho da consolação. Também foi Barnabé que foi enviado para Antioquia, onde Filipe desenvolveu um ministério maravilhoso. Barnabé foi lá para estar com aqueles novos cristãos e abençoá-los e fortalecê-los na sua decisão de entregar sua vida a Jesus, filho da consolação. Foi também Barnabé que deu uma segunda oportunidade para João Marcos. João Marcos havia acompanhado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas havia desistido no caminho, havia retornado. E agora, quando estavam para iniciar a segunda viagem, Paulo disse: eu não quero João Marcos como companheiro. Então eles se separaram, formaram duas equipes. Barnabé levou João Marcos e Paulo levou a Silas. Então Barnabé foi um exemplo de alguém que de fato tinha uma empatia com as pessoas. Por isso ele é chamado filho da consolação. Podíamos ainda citar o próprio Paulo. Paulo tinha o seu nome de Saulo, porque ele era judeu. Mas quando ele foi enviado às nações, Deus muda o nome dele do nome judeu para o nome grego. Paulo é o nome grego, o mesmo significado, mas o nome grego, porque agora Deus estava enviando Paulo para as nações da terra, para evangelizar as nações, levar o evangelho de Jesus Cristo a muitos lugares. Então são exemplos que nós temos na Bíblia de Deus mudando o nome das pessoas para caracterizar o propósito espiritual que Deus tinha na vida dessas pessoas, para mostrar o ministério que eles estavam desenvolvendo para o Senhor. Então, queridos, qual é o propósito dessa palavra que eu estou trazendo a você? É sugerir que você mude de nome? É claro que não. Qual é o propósito? Mas o meu propósito é que você imagine como você seria chamado por Deus se Ele resolvesse mudar o seu nome. Como você seria chamado por Deus se Ele resolvesse mudar o seu nome, para que esse nome refletisse o que Ele tem feito na sua vida. Creio que é
um bom motivo para reflexão, não é verdade? Que nome o Senhor daria para nós? Que refletisse aquilo que Ele tem feito na nossa vida, a ação dele em nós, a transformação operada no nosso interior. Que nome o Senhor daria a cada um de nós? Creio que o objetivo é levar você a pensar como você tem reagido aos propósitos de Deus para a sua vida. Com certeza Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um destino estabelecido para cada um de nós aqui neste mundo. Algo que Deus tem para nós realizarmos. Lá em Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Lá em Efésios 2:10 diz que o Senhor, Ele nos preparou para boas obras, ou nos separou para boas obras, as quais Deus tem preparado para que cada um de nós andemos nelas. Então Deus, Ele tem algo específico para cada um realizar. E por isso, mudar o nome é exatamente a gente avaliar se nós estamos correspondendo ao propósito. Por isso a minha palavra é que cada um de nós, que você que me ouve nesse momento, em primeiro lugar entenda que você é cristão não por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um destino muito claro, estabelecido para você, e Ele gostaria que você entendesse. Por isso, é necessário que você se renda completamente nas mãos do Senhor e se disponha a servi-lo em novidades de vida, porque então você corresponderá ao propósito e ao chamado de Deus e certamente você frutificará abundantemente para Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar por você. Talvez você está pensativo, que nome Deus daria para mim? Quero repetir, Deus tem um propósito para você, meu irmão. Você é muito importante. Você, com certeza, é alguém que está no coração do Pai e que o Senhor quer cada vez mais usar para a sua glória e para o seu louvor. Seja quem você for, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, não importa. Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um nome específico para você no reino. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada um que está conectado conosco. Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano. Nenhuma pessoa salva foi salva apenas para ser salva. O Senhor salvou para que essa pessoa ela possa caminhar no propósito que o Senhor tem para ela. Pois eu oro em nome de Jesus, que o Senhor vá cada vez mais se revelando ao coração de cada um, vá trabalhando cada vez mais em cada vida, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, deixe claro diante de cada um qual é o teu chamado, Senhor Deus, para essa pessoa. Pai, qual é o destino que o Senhor tem para ela? Pai, para que ela realmente se renda ao Senhor e às suas mãos. E o Senhor possa cada vez mais despejar sobre cada um graça e unção. E possa, Senhor Deus, conduzir cada um dos teus filhos e filhas aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. Pai, se há embaraços, se há barreiras, que caiam por terra. Pai, se há medos e temores, Pai, remove, Deus, em nome de Jesus. Pai, levanta um povo forte, levanta um povo corajoso, Pai, conectado com o Senhor, disponível nas mãos do Todo-Poderoso e que se disponha a ser usado para a sua glória e o seu louvor. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando nossas atividades, fim de semana normal, sábado nós temos a reunião do Livres, os jovens, venha, seja abençoado, Deus tem algo especial para a sua vida. E no domingo, 2 reuniões,
culto da família, 9 horas da manhã, presença de Deus, mover do céu. E às 18 horas, culto também, o mover de Deus. Com certeza, Deus tem algo especial para a sua vida. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.